Muito boa noite a todos. É um prazer, querido amigo, prezada amiga, caro irmão, estar neste momento em sua casa e podermos estar juntos para este momento de adoração e de estudo da Palavra de Deus. Nesta noite, gostaria de lhe propor como tema de reflexão espiritual uma questão que talvez a si, querido amigo, já o tenha de alguma forma impactado mentalmente. Quando você ora, você naturalmente espera respostas da parte de Deus. Mas já experimentou orar pedindo a Deus que cumpra na sua vida algumas daquelas promessas que estão escritas na Bíblia? Você já experimentou orar usando como promessas da parte de Deus aquelas que Ele faz na Bíblia e que você reclame do Senhor o cumprimento destas promessas na sua vida também? Deixe-me partilhar um pouquinho daquela que tem sido, por vezes, a minha experiência de oração nesta questão. Há muitos anos atrás, quando ainda bastante jovem, eu comecei a pensar a respeito, enfim, dos assuntos que poderia colocar ou não diante de Deus. Eu recordo-me, em determinado momento, de pensar que se eu fosse demasiado ousado pedindo a Deus certas coisas que, embora estando escritas na Bíblia, eu poderia estar a ser um tanto irreverente e talvez até insolente diante de Deus. Com o passar do tempo fui percebendo que várias pessoas que eu conhecia e que na sua experiência mais íntima com o Senhor, por vezes encontravam o cumprimento destas promessas de Deus através justamente das suas petições a Deus. E então comecei a pensar que, quem sabe, e isto, perdoe-me partilhar isso com você, mas a verdade é que esta foi, em certo sentido, a minha própria experiência. Comecei a perceber que havia certas pessoas que tinham, de facto, esta ousadia, esta coragem de pedir a Deus coisas que estavam escritas na Bíblia, que eram promessas dos vários textos bíblicos que nós encontramos e que, efetivamente, algumas coisas aconteciam na sua vida. Eu gostaria de ver convosco, consigo, querido amigo, prezada amiga, aquilo que realmente a Bíblia diz sobre este assunto. E gostaria que, pelo menos esta noite, de alguma maneira, a meditação que vamos fazer pudesse ser, na Palavra de Deus, uma experiência renovadora na sua vida e, sobretudo, na sua experiência de oração e de petição junto ao Senhor. O primeiro texto que gostaria de convidá-lo a abrir na sua Bíblia encontra-se no livro de Gálatas. Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, e nós vamos ler no capítulo 3, o verso 14. Gálatas, capítulo 3, o verso 14. E então, ali, o apóstolo Paulo começa a primeira parte do versículo a dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E agora vem a parte que nos diz mais respeito a nós, diz: e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Repare que aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é que é legítimo você e eu fazermos pedidos a Deus em função das promessas que Ele nos faz. Porque a promessa do Espírito Santo tinha sido feita por Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores. Ora, efetivamente era legítimo que os cristãos orassem pelo cumprimento da promessa do Espírito Santo. Bom, mas vamos ver algo mais a respeito deste assunto. E antes de avançarmos um pouquinho mais, eu gostaria de partilhar consigo, prezado amigo, e pedir a ajuda aqui da técnica que pudesse focar de forma mais direta isto que eu tenho nas minhas mãos. A revista, um fascículo especial da revista Adventista, que foi editada particularmente para este período do início do ano, com 10 mensagens para o período daquilo que nós chamamos habitualmente os 10 dias de oração. Cada início de ano, a Igreja Adventista Mundial dedica-se a um período de intercessão especial, de preparação, onde durante 10 dias cada crente é convidado a poder ter uma experiência bastante significativa de oração, de meditação na Palavra de Deus. E a reflexão espiritual que vamos fazer está justamente no contexto desta mesma
deste mesmo material devocional que foi preparado para que a Igreja Adventista, na sua globalidade, possa efetivamente estar a estudar. Eu acredito que muitos daqueles que nos estão a assistir neste momento estão efetivamente a fazer nos seus lares, com a sua família, o estudo deste material, porque efetivamente é um material bastante sugestivo para este momento, o tema da busca do reavivamento. E hoje nós vamos, para aqueles que estão a acompanhar justamente os fascículos da Revista Adventista, nós vamos falar sobre o tema número 7, que é justamente o orar a partir das promessas de Deus. E então, eu gostaria de ver consigo, prezado e querido amigo, quatro passos para nós podermos efetivamente passar a viver na nossa experiência de oração uma nova realidade, uma nova etapa. Convido o prezado amigo a que possa candidatar-se a fazer um upgrade à sua própria experiência de comunhão com o Senhor. E o primeiro desafio, ou o primeiro passo que nos é colocado é justamente este, de orarmos pedindo a Deus que cumpra na sua vida as nossas promessas. As suas promessas, aliás. Mas há aqui uma coisa muito importante. E, querido amigo, prezada amiga, você que está, diríamos assim, a acompanhar este momento, pense no seguinte: qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Procure na Bíblia as promessas que Deus faz a respeito justamente da sua necessidade, da sua preocupação. Eu imagino, por exemplo, muitos jovens que estão, enfim, na sua carreira académica, a formarem-se na universidade ou a fazer os seus estudos ao nível secundário. E eu imagino muitos de vocês, queridos amigos, debatendo-se com os problemas, enfim, de notas ou de rendimento académico e escolar. Há uma promessa na Bíblia que talvez a ti, caro jovem, caro estudante, te diga algo de forma muito particular. Tu gostarias de ter, quem sabe, as tuas capacidades intelectuais mais desenvolvidas? Pois Tiago um dia disse uma coisa surpreendente. No capítulo 1, no verso 5, ele disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nunca vai julgar em rosto. Esta promessa está em Tiago, capítulo 1, verso 5. Se tu és daqueles que, como eu, por exemplo, durante a minha vida académica, às vezes tinha lutas seríssimas com determinadas áreas do conhecimento, certas matérias que me eram difíceis de aprender, pois muito bem, podes-te agarrar a esta promessa e pedi-la a Deus como algo que se cumpra também na tua vida. Talvez algum amigo, alguma pessoa que nos esteja neste momento a assistir e que diz assim: bom, mas eu tenho lutas com o meu caráter, com os meus problemas de personalidade, e parece que eu faço propósitos e planos com Deus e gostaria que, enfim, Deus pudesse mudar o meu caráter, a minha maneira de ser. Pois muito bem, há uma promessa na Bíblia, e está muito pertinho do texto que nós estamos a ler, de Gálatas, no capítulo 5. Na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, a certa altura o apóstolo Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Algumas Bíblias traduzem temperança por domínio próprio. Talvez você que se debate com esta questão de nem sempre parecer ter força de vontade e determinação para poder realmente vencer os problemas de caráter, as suas características de personalidade. Pois muito bem, ore a Deus, pedindo que o Senhor lhe dê esta tal perseverança, esta tal força de vontade, este tal domínio próprio para você poder ser vitorioso sobre o pecado. Primeiro passo, muito importante: escolha uma promessa e comece a orar para que o Senhor cumpra esta promessa na sua vida. Ore acreditando que Deus vai cumprir esta promessa na sua vida. O segundo passo, gostaria de lhe propor que você visse comigo o texto de João, capítulo 14, verso 14 e o verso 15 também. Vamos ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, e vamos ver os versos 14 e 15. E reparem aquilo que Jesus ali diz. Portanto, este é o segundo passo. O primeiro passo, nós não podemos esquecer, é escolher uma promessa para que
lutemos com Deus para que ela se cumpra na nossa vida. E o segundo passo, para que possamos revitalizar a nossa experiência de oração, a fim de começarmos a ver respostas concretas às nossas preces ao Senhor, está aqui. João 14, verso 14, diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, disse Jesus, eu o farei. Portanto, a primeira coisa importante, escolhermos uma promessa, no sentido que Deus a cumpra na nossa vida. Segundo, orarmos em nome de Jesus, pedindo para que Ele efetivamente possa cumprir isto na nossa vida. E agora talvez você está a perguntar, mas pastor, por que razão eu preciso orar em nome de Jesus? Se eu fizer uma oração a Deus, o Pai, sem solicitar que isto seja feito em nome de Jesus, será que a minha oração não vai ser ouvida? Certamente que vai. Mas há uma questão muito importante, e aqui o aspecto psicológico tem que ver com o nosso lado. Não é que Deus não vai ouvir a nossa oração e nem a atender como se Ele fosse um funcionário burocrático que só dá andamento a todos os processos que lhe chegam à mão, se eles estiverem preenchidos com os formulários certos, com os carimbos adequados, Deus não é um burocrata. Mas por que razão então Deus está disposto ou disponível para atender as orações quando elas são feitas em nome de Jesus? Bom, a questão é esta. Quando você e eu oramos, muitas vezes levamos o nosso coração apertado diante de Deus. E muitas vezes nós, na nossa contemplação de quem é Deus, vivendo no centro do universo, neste local que nós chamamos de céu, onde tudo é perfeito, onde certamente não existem nenhuma das vicissitudes que o pecado trouxe sobre este mundo. Por exemplo, temos a certeza que neste momento o céu não tem nenhuma pandemia. E podemos muitas vezes ser levados a pensar que Deus não é capaz de entender os nossos sofrimentos porque Ele não está sob as contingências que nós vivemos neste planeta. Mas quando nós oramos em nome de Jesus, nós sabemos que Jesus foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado, como diz lá no livro de Hebreus. E quando eu e você oramos a Deus e apresentamos a nossa oração, sabendo que ela é transportada ao céu através do Espírito Santo, mas que também é feita em nome de Jesus, aquele que viveu as vicissitudes que a humanidade hoje está a viver, aquele que soube o que era sofrer decepções com outras pessoas, aquele que sabia o que era sentir fome, o que era sentir frio, sentir calor, estar cansado, sentir-se abandonado, sentir-se por vezes desanimado. Quando eu oro sabendo que o meu Salvador também é o receptor destas orações, isto traz-me conforto ao coração. Por isso, orar em nome de Jesus é, sem dúvida, um dos importantes elementos para que a nossa experiência de oração seja revitalizada. Não porque Deus precisa que a oração lhe seja dirigida, encaminhada com o carimbo do nome de Jesus, mas porque, para mim, quando oro sabendo que o meu Redentor também viveu as mesmas realidades que eu vivo, mas foi vitorioso, isto me traz uma sensação de esperança e me dá uma noção de vitória, porque Jesus Cristo foi vitorioso, então eu também poderei ser. Mas existe uma terceira característica, um terceiro passo muito importante para que a nossa experiência de oração efetivamente possa ser bem-sucedida. E eu gostaria de convidá-lo, querido amigo, a irmos agora, vamos até ler um outro texto do apóstolo João, mas a sua primeira epístola de João, capítulo 5, e nós vamos ler os versos 14 e 15. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Então, leia comigo esta promessa. Então, recapitulando um pouquinho. Primeiro passo, escolher uma promessa que se adequa às minhas necessidades. Segundo, orar pedindo em nome de Jesus. Terceiro, vamos ver então o terceiro passo. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. O que João aqui está a dizer, em outras palavras, é uma coisa tão simples como esta. Se você e eu, querido amigo, oramos a Deus pedindo alguma coisa que é de acordo com a vontade de Deus, Ele cumprirá isto na nossa vida.
Entende? A lógica é simples. Deus, Ele está ansioso para nos dar boas coisas, mas Ele muitas vezes não nos dá, não porque como Pai não esteja ansioso e desejoso de dar as suas dádivas, os seus presentes espirituais aos seus filhos. Deus quer libertar você, querido amigo, dos seus maus hábitos de caráter. Deus quer ajudá-lo a ser vitorioso sobre aquele comportamento vicioso que você tem. Não há nada que Deus mais ame do que ajudar um filho seu que vive, por exemplo, oprimido pela dependência, por exemplo, da pornografia, ou alguém que está viciado em jogo, ou uma pessoa que está de alguma forma a passar por algum outro tipo de dependência que lhe amargura o coração e que o faz sentir-se fracassado espiritualmente. Deus está ansioso para fazer com que você e eu sejamos pessoas vitoriosas. Contudo, é necessário que eu peça a Deus, é necessário que a minha vontade humana, embora fraca, embora defeituosa, se una efetivamente à vontade de Deus. E então, quando esta conjugação de vontades se estabelece, efetivamente Deus está disponível para agir, porque encontra disponibilidade no nosso coração para fazer também com que algo aconteça. Mas existe um quarto passo muito importante. E eu gostaria de convidá-lo a voltar novamente ao texto do Evangelho de João, capítulo 14, e agora o verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Repara no seguinte, há pouquinho nós lemos João 14, 14. Agora vamos ler o verso 14 e o 15 de seguida. Diz assim: se pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. E depois veja o que Jesus diz logo a seguir: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Uma das coisas que Deus espera para poder cumprir na vida dos seus filhos as suas promessas é que eles vivam uma vida de obediência. Sabe, Deus não é aquele ser que apenas é bondoso para aqueles que são bonzinhos para Ele. Não, Deus não é alguém que patrocina o que poderíamos chamar de a teologia da retribuição ou da restituição. Deus não é aquela pessoa que castiga os que se portam mal e é bonzinho e dá dádivas àqueles que se portam bem. Não, a Bíblia não patrocina esta ideia da teologia da recompensa ou da justiça, vamos dizer assim. Aquilo que, na verdade, Deus nos está a mostrar é uma coisa muito importante, é que nós estaremos em condições de entender o seu plano para a nossa vida, tanto quanto mais estivermos dispostos a ser obedientes. E isto é relativamente fácil de entender. Uma pessoa, por exemplo, que estuda a palavra de Deus, que procura viver e praticar os mandamentos, as orientações, as recomendações que Deus faz para a vida do ser humano, esta pessoa naturalmente vai ser capaz de entender melhor quais os planos que Deus tem para a sua vida. Por isso, a obediência é um elemento extremamente importante. Não adianta eu estar a pedir a Deus que me abençoe dando sabedoria se eu não estudo. Não adianta eu pedir a Deus que me ajude a ter vitória sobre os meus maus traços de caráter se eu, na realidade, faço tudo ao contrário e nem sequer me predisponho efetivamente a ter uma vida de obediência a Deus. Não adianta eu dizer que quero ser vitorioso sobre o pecado se eu não estudo a Bíblia, se eu não oro. Há necessidade de haver efetivamente uma atitude que seja verdadeiramente de disponibilidade, de capacidade de nós obedecermos, de estarmos disponíveis para obedecer a Deus. Agora, querido amigo, há uma coisa muito importante. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre isto a partir deste instante. Muitas pessoas, por vezes, são levadas porque há uma onda, vamos dizer assim, na nossa sociedade moderna, que tem que ver com a ideia de confundir fé com sentimento. Há pessoas que dizem, minha fé está em alta, porque vem à igreja, porque participa de programações entusiasmantes, porque está a viver, diríamos assim, uma emotividade espiritual elevada. E com isso a pessoa pensa que a sua fé está forte, que a sua fé está quente, que a sua espiritualidade está em alta. Deixe-me dizer-lhe, querido amigo, uma coisa tão importante como isto. Fé não é emocionalismo. Fé não é sentimentalismo.
Na realidade, Jesus nunca patrocinou nem incentivou os seus discípulos a serem praticantes de uma religião emocional, de uma religião tipo feel good. Ok, está tudo bem, está-se bem. Não é. A verdadeira religiosidade não é isto. Na verdade, nós percebemos muitas vezes que os discípulos, os grandes homens da Bíblia, entendiam que a fé tinha que ver mais com uma atitude mental e menos com sentimentalismo ou com emocionalidade. A fé tem que ver com a disposição de nós fazermos a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus. A fé tem que ver com a disposição humana de acreditar que o impossível que Deus promete na sua palavra se vai cumprir, apesar de nós não termos evidências de que isto possa vir a acontecer. Fé é ser capaz de dar passos pelo Rio Jordão adentro, na certeza de que a promessa de que Deus, a montante, vai efetivamente segurar as águas do rio para que o povo de Israel possa atravessar. Fé é estar disposto a mandar um exército, tendo à frente deste exército um grupo de cantores, porque sabemos que Deus já afugentou os inimigos que estavam a cercar a cidade de Jerusalém. Fé era o povo de Israel sair cada manhã para apanhar o maná, sabendo que efetivamente Deus haveria de compensar a sua confiança neles. Fé era apanhar o dobro do maná na sexta-feira, porque se sabia que no sábado não haveria maná e que o maná que fosse colhido em dobro na sexta-feira não se estragaria para sábado. Isto é fé. Fé é muitas vezes agir sabendo que Deus poderá fazer, mas que talvez na sua vontade Ele não o faça. Foi o que levou os 3 jovens hebreus, como é descrito em Daniel capítulo 3, que estavam diante do rei Nabucodonosor e à frente daquela magnífica estátua dourada que o rei estava a inaugurar, e disseram ao rei que eles não iriam adorar essa estátua, mesmo que Deus não os quisesse salvar da fornalha incandescente do rei Nabucodonosor. Isto é fé. Fé não é sentimentalismo, fé não é emotividade, fé não é, diríamos assim, uma erupção de sentimentos. Fé é uma atitude mental. É a capacidade de nós, ou a determinação de nós confiarmos em Deus, nas suas promessas, na sua vontade, na sua orientação. Isto é fé. Agora, prezado e querido amigo, deixe-me partilhar consigo aqui 2 citações preciosas escritas por Ellen White a respeito desta temática. Ela disse certa vez o seguinte: Deus fica muito feliz quando nós lhe fazemos pedidos, por maiores que sejam, que glorifiquem o seu nome. Deus fica feliz quando nós humildemente somos capazes de pedir a Deus coisas que, mesmo que possam parecer impossíveis, mas que tenham como objetivo honrar o nome de Deus. E por isso, querido amigo, não adianta você, que pode estar a passar, por exemplo, por um problema financeiro, porque está desempregado há algum tempo, ou porque tem dívidas, não adianta você pedir a Deus que lhe dê o primeiro prémio do Euromilhões, porque isto não vai glorificar o nome de Deus. Alguém até pode dizer, não, mas se eu ganhar um grande prémio como este, vou fazer uma grande doação à igreja, vou criar uma instituição para atender as pessoas carenciadas e necessitadas. Querido amigo, os métodos de Deus não são esses. Ele pode fazer coisas muito mais surpreendentes do que lhe dar o primeiro prémio do Euromilhões ou de qualquer outro jogo de azar. Mas certamente Ele não vai fazer isto, porque isto não tem que ver com a maneira de honrar e glorificar o nome de Deus. Esta citação continua ainda dizendo: podem esperar grandes coisas se tiverem fé nas suas promessas. Ainda uma outra citação em que Ellen White diz: roguem pelo Espírito Santo de Deus. Roguem pelo Espírito Santo, Deus garante cada promessa que fez. Com a Bíblia nas mãos, digam: fiz como disseste, apresento a tua promessa, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Queridos amigos, uma coisa é verdadeiramente necessária.
Muitos de nós talvez tenhamos vivido até agora uma religiosidade que está, diríamos assim, contida aos limites daquilo que nós achamos que é possível. E fazemos os pedidos a Deus em função daquilo que achamos que poderá acontecer, até por alguma casualidade. Mas há uma coisa muito importante que nós precisamos fazer, você e eu, é começarmos efetivamente a acreditar que as coisas mais surpreendentes, as promessas mais surpreendentes que aparecem na Bíblia podem realmente cumprir-se se nós pedirmos com honestidade e com sinceridade a Deus. E sabe qual é a mais importante promessa que Deus quer cumprir na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós enquanto cristãos em pleno século XXI? É o derramamento do Espírito Santo. E quando isto acontecer, nós vamos perceber que a nossa experiência religiosa vai adquirir uma adrenalina surpreendente, porque quando o Espírito Santo estiver a trabalhar livre e abundantemente no coração de todos nós, haveremos de ver coisas verdadeiramente surpreendentes acontecerem. Deixe-me partilhar consigo uma outra ideia que encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 24. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. Veja que interessante esta afirmação que Jesus faz. Marcos, capítulo 11, verso 24. Disse o próprio Jesus: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Jesus diz claramente, repara, Jesus não tem medo dos absolutos. Ele diz, tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Se nós estivermos dispostos a pedir a Deus que cumpra as suas promessas na nossa vida, se estivermos dispostos a pedir em nome de Jesus, se estivermos dispostos a pedir de acordo com a vontade de Deus, se estivermos dispostos a ser obedientes a Deus, aquilo que você e eu pedirmos, Deus vai cumprir, Deus vai realizar, Deus vai manifestar o seu poder na nossa vida. É surpreendente isto, mas é verdade. Pode parecer impossível, mas é real. Deus ama, Deus deseja cumprir as suas promessas, quando estas promessas resultam do encontro entre a vontade celestial e a vontade do ser humano. Quando estas duas se encontram, verdadeiramente coisas surpreendentes acontecem. Um outro texto ainda que queria partilhar consigo, prezado amigo, é aquele que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no verso 23. Lucas, capítulo 11, verso 23. Repare aquilo que aqui encontramos. Lucas, capítulo 11, e o verso é o verso 13, não o verso 23. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Repare que riqueza tem a palavra de Deus de promessas para nos ensinar. Você já pensou que neste momento talvez fosse uma ocasião adequada para nós agradecermos a Deus o fato dele nos dar tantas coisas, tantas ideias lindas e maravilhosas na sua palavra?